Tcharam! A surpresa! Meu querido, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Amém? Graças a Deus. Tá um pouco quente aqui, tá? Não estranha não se você vê um pouquinho de suor. Meu querido, vamos fazer uma pegadinha com os pregadores do sistema religioso, com os pastores aí do sistema, os pregadores, né? Vamos fazer uma pegadinha com eles? Você topa? Você que ainda frequenta um templo religioso, você é capaz de fazer essa pergunta para o seu pastor? Qual, meu Alberto? Eu já vou te dizer. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, o versículo 14, e faça essa pergunta assim a ele. Você lê para ele, fala assim: pastor, me responda essa pergunta aqui. Aí você lê: portanto, visto que os filhos participam de carne e do sangue, também ele. Você fala que o seu pastor, que ele, o pronome elevado, é uma referência a Cristo. Tá bom, meu querido? Aí você fala: pastor, aí está escrito, pastor, que também ele participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas é essa? Carne e sangue. Porque ele é espírito, ele participou de carne e sangue, o verbo se fez carne. Quer dizer, Deus, o eterno Criador, veio na pessoa de filho e não na pessoa de pai. Ele veio como filho, como uma criança que tem que nascer, seguir o curso da vida normal. Aí você fala com ele: pastor, está falando que Jesus ele veio, participou de carne e de sangue, para que, através da morte dele, ele aniquilasse quem tinha o império da morte, isto é, o diabo. Você fala assim com o seu pastor: pastor, se aqui está falando que Cristo aniquilou o império da morte, isto é, o diabo, pastor, por que os pastores, inclusive o senhor, prega que o diabo existe? Se aqui está falando que Deus, através da morte do filho dele, aniquilou tanto o império como o imperador. E aqui, pastor, está falando que é o diabo. Você fala assim para ele, pergunta para ele: pastor, se aqui está falando que o diabo ele foi aniquilado, e aniquilado é sinônimo de quê? Quando você aniquila uma coisa, quando você aniquila, não é? Um objeto, quando você dá cabo, dá fim, você aniquila. Quer dizer o quê? Aquilo é destruído, deixa de existir. Você fala assim: pastor, me responda, pastor. Se aqui está falando que o diabo foi aniquilado através da morte de Cristo na cruz, então, pastor, por que vocês insistem em dizer que o diabo existe? Você tem que fazer essa pergunta para o seu pastor. Pergunte a ele. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai se contorcer, ele vai tentar sair para a esquerda ou para a direita, numa tangente, e ele vai: não, meu querido, eu sou professor de teologia, eu sou teólogo, eu sou PhD, eu sou formado nisso e naquilo, e isso é diabo aí, meu querido, não é aquele diabo que tenta todo mundo, esse diabo aqui é outra coisa. Aí você fala assim: que outra coisa, pastor? Você fala: não, porque o verbo aí é diabo, mas o adjetivo é aquele que é acusador. Você fala assim: ah, tá, pastor, esse diabo aqui é acusador. Mas e o diabo que tentou Jesus? Não, aquele lá é um diabo físico. Aí você fala: então, pastor, qual é a diferença do diabo de Hebreus 2 e o diabo lá da tentação de Jesus no deserto? E o diabo que tentou Jó? Aí você fala: qual é a diferença então, pastor? E ele vai se contorcer todo. Ele vai se contorcer, mas ele vai ter que te responder. Isso se você tiver coragem. Isso se você tiver coragem. Agora veja bem. Portanto, visto que, portanto, você sabe que é um advérbio, né? Portanto, visto, ou seja, assim como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isso é o diabo. Agora veja a sequência
da conversa. Veja o versículo 15. E livrasse a todos os que... Você liga livramento ao os que. Os que é o quê? Os que. Não é o sujeito? E livrasse a todos os que. Aqui é um sujeito. Então, o sujeito é aqueles que estavam com medo da morte por toda a vida, sujeitos à escravidão. Mas, irmão Alberto, os que é o sujeito. Mas o sujeito está apontando aí que esse sujeito aqui, o texto está dizendo que esses sujeitos aqui, no plural, eles estavam com medo da morte. Que essa morte, ela poderia escravizar eles por toda a vida. Aí você me pergunta, mas quem, irmão Alberto, que estava com medo da morte? Os judeus. Por quê? Porque o imperador era a lei, diabo era a lei, que Jesus disse tetelestai na cruz, ele aniquilou, ou seja, reduziu a nada. Vamos fazer uma pegadinha com os líderes religiosos? Vamos? Agora veja bem, Colossenses 2, 1 ao 23, o texto é muito grande, mas eu vou ler a partir do versículo 10, Colossenses 2, a partir do versículo 10. Olha, e recebestes a plenitude em, não de, a plenitude em, ou seja, o que isso quer dizer? A plenitude em e não a plenitude de. A plenitude em, a plenitude do tempo era o tempo em que Cristo estava na terra, ou seja, 3 anos e meio. Olha o que diz aqui. E recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Principado é o quê? Príncipes. Potestades é o quê? Poderes. Principado é o quê? Governos. Potestade é o quê? Poderes. Nele também, olha o advérbio aqui de novo, nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojado corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. E a religião fica aí batizando as pessoas na água, achando que o batismo na água purifica, salva, liberta alguém. Mas a verdadeira circuncisão, ela não é na carne. A verdadeira circuncisão é no despojar, não é? A saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados com ele no batismo. Com ele no batismo. Nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tá vendo Romanos 6 aqui? Romanos 6 aqui está dizendo, meu querido, Alberto, fugiu do assunto. Não, veja bem a partir do versículo 13. Não fugiu do assunto, não, do diabo, não. Veja bem a partir do versículo 13. Agora vamos repetir o 12, do capítulo 2 de Colossenses. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também, ressurgiste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora sim, olha a partir do versículo 13. Minha Bíblia está abertinha aqui, tá, queridos? E a vós outros, vós é... Qual é o tempo verbal de vós? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Segunda pessoa. Vós é a segunda. Eles é a terceira. Nós é a primeira. Do plural, tá? E a vós... Quem era que Paulo estava conversando? Os crentes em Colossos, os crentes lá em Colossenses. E a vós outros que estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne,
vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos. Agora Paulo se inclui, porque ele também é judeu. Alberto, os colossenses, os crentes de Colossos eram judeus, meu querido, leve em consideração a dispersão que foi feita através de várias guerras antes mesmo de Jesus vir a Israel. Tantas guerras, tantas batalhas que foi encontrado ali, ou que aconteceu, que muitos dos judeus foram dispersos no mundo. Então você acha que as 7 igrejas da Ásia não tinham lá judeus que estavam na dispensão, né, ou na dispensação? Tinha. Então Paulo, por isso Paulo usa o verbo pecado, Paulo usa o verbo incircuncisão, agora, perdoando todos os nossos delitos, agora, havendo riscado. Preste atenção. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, Paulo se inclui, nós quem? Os judeus. Todos havia contra nós nas suas ordenanças. As ordenanças, ela estava escrita onde? Na lei. Quem era a lei? Era o imperador. E o império era as ordenanças, as leis, não é? Todas as ordenanças da lei. Lei e ordenanças. Império, imperador. Tá bom, querido? Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era, aqui está o verbo diabo, nos era contrário. Aqui está, contrário. Quem era contrário aos judeus? A lei e as suas ordenanças. Então, a lei e as suas ordenanças, aonde que veio o final delas? Lá na cruz, no Tetelestai. Porque Paulo diz, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Está vendo? O que foi aniquilado? Mas sabe, o seu pastor vai dizer que aquilo ali nada tinha a ver com a lei, nada tinha a ver com as ordenanças. Então fala com ele assim, pastor, então esse diabo aqui tem que ter um nome. Ele vai ter que arrumar um nome para esse diabo. Porque existe, né, oh meu Deus, esqueci o verbo. Como que diz aqui? Vai ter que mostrar quem era o sujeito ali. Existia o sujeito e o predicado, né? Então, Paulo, quando diz, havendo riscado o escrito de dívida, quem era ali? O escrito era o sujeito, que havia contra nós nas suas ordenanças. Então, estava ali o sujeito e o predicado. Então, o qual nos era contrário, tirou de meio de nós, cravando na cruz. E tendo despojado os principados, quer dizer, os poderes daquele mundo que existia, e as potestades, tanto os poderes como aqueles que tinham esses poderes. Quer dizer, poderes é o poder mesmo, principado é aqueles que tinham os poderes, ou seja, os príncipes de Israel, né? Os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Então, aqui está falando que ele tirou do meio, tendo despojado. O que é despojar alguém? É você tirar a roupa, é você colocar a pessoa para ficar nu. Despojado é tirar, descingir a pessoa, ou colocar ali a pessoa como se estivesse desnudo. Então, e expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Meu querido, é simples. É só você querer entender. É muito simples. Agora, o seu líder, põe ele na parede, faz uma pegadinha com ele. Ou você não tem coragem porque ele é ungido do Senhor? Existe mais unção do que isso aqui? Ó, Colossenses, capítulo 2, ó, verso 13 em diante. Faz uma pegadinha, meu querido. Pergunta ao seu líder, quem é aquele diabo que foi aniquilado na cruz? Sabe o que eles vão te dizer? Ah, meu querido, eu não sei te dizer não dá ouvido a isso não. Ou seja, nem no que está escrito eles não acreditam. Mas por que não acreditam?
porque você tem que continuar sendo enganado por eles. Acorde! Faça pergunta, interrogue. Só assim você vai ver quem que está falando a verdade, biblicamente, e quem está falando a mentira. Abra os olhos. Vou fazer igual o irmão Júlio Chaves, lá, né, da Paraíba. O nome do nosso canal, do nosso irmão Júlio Chaves, Acorda, Povo de Deus. Nosso irmão Júlio Chaves, ele fala assim, acorda, povo de Deus. Acorde, meu querido, acorde. Um abraço para o nosso irmão Cláudio Mendes, todos os irmãos da graça aí, que estão entendendo que o evangelho eterno é as boas notícias eternas, que é a essência de Deus em nós. Um abraço a todos os nossos inscritos aí. Muito obrigado pelo seu comentário, seu like e a sua inscrição. Um abraço. Amém.